Senhoras e senhores, prestemos atenção. Você era casado ou tinha só uma união estável, famoso amigado, tem família e de repente o homem ou a mulher, abandona o lar, vaza, some, cata o gato. Você fica por 2 anos naquela casa, naquele imóvel, naquele terreno, usando para a sua moradia, usando para a moradia da sua família. Durante aqueles 2 anos, aquele sujeito ou aquela sujeita sumiram e você fica ali na posse pacífica, sem oposição. Aquele imóvel, aquela casa, aquele terreno só tem 200 ou até 250 metros quadrados. Você, depois que esse sujeito ou essa sujeita abandona o lar, pode ter a propriedade, a posse integral desse bem? Pode ou não pode? Pode. Desde 2011 isso é possível. Uma lei, a 12.424, 2011, colocou lá no Código Civil um artigo novo, maravilhoso. É o 1240A, que criou um negócio, um instituto chamado de uso capião especial urbano por abandono de lar. Preste atenção no que ele diz, vamos ler? 1240A do Código Civil, dá uma pesquisadinha lá para você ver. Aquele que exercer, estou falando de você que ficou na casa e o outro, abandonou o lar. Aquele que exercer por 2 anos, ininterruptamente e sem oposição, eu disse para você ficar lá na casa, você que fica na casa e o outro não lhe importuna por 2 anos no mínimo. Exercer posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados. Olha atenção, cuja propriedade dividia com ex-cônjuge ou ex-companheiro, ou seja, a propriedade daquele imóvel era de vocês dois, ex-companheiro só amigado, união estável, ex-cônjuge casado no papel, que abandonou o lar, você utilizando-o para a moradia ou de sua família, acabei de dizer, vai adquirir o domínio integral desde que você não seja proprietário de outro imóvel na cidade urbana ou na zona rural. É o 1240A do Código Civil, implantado pela Lei 12.244 de 2011. Agora, o Conselho Federal de Justiça Federal, já tem alguns enunciados a respeito disso, só para esclarecer. O enunciado número 499 traz uma coisa interessante. Olha, o que os juízes já estão prevendo. O requisito abandono do lar deve ser interpretado de maneira cautelosa, mediante a verificação de que o afastamento do lar conjugal representa descumprimento simultâneo de outros deveres conjugais, tais como assistência material e sustento do lar, onerando, ou seja, pesando mais desigualmente aquele que se manteve na residência familiar e que se responsabiliza unilateralmente, sozinho, pelas despesas oriundas da manutenção da família e do próprio imóvel, o que justifica a perda da propriedade e a alteração do regime de bens quanto ao imóvel objeto de uso capião. É aqui que os juízes do Conselho de Justiça Federal, no enunciado 499, já estão dizendo o seguinte: se o cara abandonou a mulher, meu irmão, ele já descumpriu um dever conjugal, o de assistência à multa, por exemplo, né? Assistência material, sustento do lar. Ele saiu e deixou sobre as costas daquele que ficou, ou daquela que ficou, o sustento do lar, dos filhos, o cuidar do próprio imóvel. E é isso, segundo o enunciado do Conselho de Justiça, que corrobora com o 1240 do Código Civil. Se você abandonou, meu amigo, então você perde o direito, desde que quem ficou já esteja lá por 2 anos, esteja de maneira pacífica, sem imposição, desde que o imóvel só tenha até 250 metros quadrados, desde que você tenha abandonado o lar, desde que aquela pessoa que ficou usando só para a moradia dele e da família, e desde que aquele que ficou ou aquela que ficou não tenha outro imóvel na cidade, não tenha onde morar, nem na cidade, nem na zona rural. Beleza, só para fechar, outro enunciado de número 500 da Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal.
O de número 500, da quinta jornada, tem que dizer, senão aqui tem 62 advogados, eu contei, tem juiz, então o negado pode puxar minha orelha. Ei, turma, é lá no enunciado 500, da quinta jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, que diz assim, ó: a modalidade de uso capião prevista no artigo 1240-A do Código Civil pressupõe a propriedade comum do casal. Propriedade comum é: eu e você somos donos deste imóvel. Beleza? Tem que ser dos dois. E compreende, olha o que a Justiça Federal já diz aqui, compreende todas as formas de família ou entidades familiares, inclusive as homoafetivas. Beleza? Todas as formas de família podem usar desse tipo de uso capião especial urbana por abandono do lar. Fechando, enunciado 501 também da quinta jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal. As expressões ex-cônjuge e ex-companheiro contidas no artigo 1240-A do Código Civil correspondem à situação fática da separação, independentemente de divórcio. Aí eu ainda não me separei, não pode mexer no meu terreno, compadre velho. Você passou 2 anos fora do lar. A sua mulher ficou num imóvel de 250 metros. Nesses 2 anos, ininterruptamente, de forma pacífica, sem oposição. Ninguém disse nada para ela. Ela ficou no lar, ou ele, para cuidar da sua família que você abandonou. E ela não tem outro lugar para ficar, meu filho. Nem na cidade, nem na zona rural. O que ela vai ganhar? Eu não me separei, independentemente do divórcio. O que configura aqui? A separação. Doutor, tem 2 anos que ele foi embora. Beleza, tem que comprovar? Tem. Morreu. Uso capião especial urbana por abandono do lar. Espero ter contribuído com todos vocês. Grande abraço, a gente continua por aqui, tá certo?